Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, certo? A gente dá continuidade ao assunto de gramática, tá? Na aula passada a gente teve vendo aí as concordâncias, né? E hoje a gente vai para o assunto de regência verbal, ok? E o que seria essa regência verbal, né? A regência, tanto ela sendo verbal como sendo uma regência nominal, tá? É o processo em que um termo determinante rege outro termo determinado a ele, ok? Então, estabelece uma relação aí sempre de subordinação, ok? Entre os dois termos. A marca de subordinação costuma dar-se pela preposição, tá? Que liga um termo ao outro pela ausência dela, certo? Então, lembre-se que a regência verbal, ela sempre vai ser aí um termo que vai estar determinando, regendo o outro termo, ok? E vai exercer aí uma relação de subordinação. E como ocorre a regência verbal, né? Conforme o próprio nome já indica, a regência verbal trata da relação de subordinação entre um verbo e outro termo, tá? Sendo este o complemento ou a preposição, tá? Assim, quando um verbo é intransitivo, não precisa de complemento, tá? Ou um transitivo direto, não precisa de complemento, mas sem preposição, certo? Então, lembre-se disso, que quando o exemplo assim que um verbo é intransitivo, não precisa de complemento. Ou, quando ele é transitivo direto, ele precisa de um complemento, mas a gente não vai ter aí o uso de preposição, tá bom? Então, diz aí o que acontece? Que não é regido por preposição, tá? Vamos entender melhor no exemplo? Olha só. Vamos ver o enunciado, tá? Onde a gente vai ter verbo mais complemento, tá? A gente tem um exemplo aí. Os alunos tinham boas notas. Então, observem que tinham vai ser quem? Verbo. E quem que complementa aí? Boas notas, tá? Ele adorava dirigir o próprio carro, né? Então, a gente tem um verbo e a gente tem um termo que está associado a ele, tá? Você terminou o projeto? Então, nós temos verbo mais o termo associado a ele, tá? Nesses três exemplos, o verbo não precisou ser regido por nenhuma preposição, tá? Para dar sentido ao enunciado. Então, se vocês observarem, os verbos eles estão livres, né? E os termos que estão dependentes deles não precisam de preposição, tá? Então, o enunciado aí ficou livre de preposição. Quando o verbo é transitivo indireto, disse aí que uma preposição rege o verbo, ou seja, que a preposição ela é necessária para ligá-lo ao seu complemento e dar um significado adequado ao enunciado, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um verbo transitivo indireto, ele vai pedir uma preposição, tá certo? Ou seja, quando ele pede essa preposição, ele rege esse verbo, tá? Exemplo, verbo mais preposição mais complemento. Olha só, observem o exemplo aí no vídeo. Ela opinou sobre o caso. Observem que eu tenho o verbo opinou, a preposição sobre e o caso que vai ser quem? O complemento. Então, a gente tem uma regência verbal aí, né? Que vai ser feita através do uso da preposição entre verbo e complemento. É verdade que você se divorciou do João? Então, a gente tem o se divorciou do, né? Que é a preposição, e João.
Eu me esforcei para conseguir o emprego, então eu tenho me esforcei aí, né? Vai ser o verbo para, preposição, e conseguir o emprego, que vai ser o complemento. Nesses 3 exemplos aí, o verbo é regido por uma preposição que vai o ligar ao complemento, tá? Então, toda vez que eu tenho a preposição, ela vai estar regendo esse verbo ao complemento. Ela liga o verbo ao complemento através de quem? Da preposição, não é verdade? Então, para dar sentido a esse enunciado, opinar sobre ele, divorciar-se de, esforçar-se para. Então, esses enunciados aí, eles estão o quê? Sendo regidos pela preposição que faz essa ligação com o verbo, tá? Então, o verbo, ele depende da preposição, ou seja, ele está subordinado a essa preposição, diferente daqueles primeiros exemplos que a gente viu, que o verbo ele não tinha preposição. Então, quando o verbo é transitivo indireto, ele precisa dessa preposição. Então, o verbo depende dele para que ele possa estar subordinado, ok? E verbos com mais de uma regência é possível? Sim, vamos observar. A preposição é tão importante que muitas vezes o mesmo verbo pode ser regido por preposições diferentes, tá? Para indicar significados diferentes. Exemplo. Vamos analisar agora alguns casos desses verbos, né? Para que a gente possa entender direitinho. Olha só. Aspirar, aspirar a, tá? E aí a gente vê sem preposição, transitivo, direto, tá? Igual a cheirar. Aspiram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume, tá? Então, o que a gente observa aí? Que não tem o uso de preposição. Vocês conseguem perceber? A gente pegou aí 2 exemplos de 2 verbos, tá? Aspirar e aspirar a, tá? E a gente vai analisar agora, sem preposição, o exemplo. Aspiraram as fragrâncias e decidiram o melhor perfume. Observe aí que as fragrâncias vai ser um termo que faz referência a esse verbo, mas que a gente não observa o uso da preposição. E aspiraram faz sentido, aí ele é um verbo transitivo direto, que quer dizer cheirar, tá? Com preposição, que vai ser um transitivo indireto, que quer dizer o quê? Ter objetivo ou pretender, tá? Então, quando eu tenho aspirar a, faz relação, é a mesma coisa, quer dizer a mesma coisa de ter por objetivo ou pretender, tá? Exemplo, aspiravam a carga melhores na empresa. Aspiravam a cargos melhores na empresa. Então, quando eu digo que aspiravam a cargos, eu estou dizendo o quê? Que eles desejavam, que eles pretendiam, que tinham o objetivo de querer um cargo melhor na empresa. Conseguem perceber? Então, quando eu falo aspiravam a, eu observo que eu vou estar colocando aí uma preposição, né? Porque o verbo aí ele é transitivo indireto. Então, os verbos transitivos indiretos, eles pedem preposição. Já os verbos transitivos diretos, eles não pedem preposição. E se vocês observarem aí, a gente tem verbos com a mesma grafia, mas com significação diferente, tá? O que vai ser agregado a ele aí vai ser a preposição. A gente vai para os mesmos exemplos dos 2 verbos, né? Olha só, assistir e assistir a. Assistir e assistir a. Olha só, sem preposição, esse verbo, ele é direto, que quer dizer ajuda e auxiliar, tá? Então, ó, assistir, só assistir, é um verbo transitivo direto, que quer dizer ajudar ou auxiliar, tá? O enfermeiro assistiu o médico durante a cirurgia. Então,
Eu não tenho uso de preposição aí, ok? Com preposição, esse verbo ele passa a ser um verbo transitivo indireto, que vai ter o significado de ver e de acompanhar. Nós assistimos a esse filme várias vezes e gostamos muito. Então, quando eu digo que nós assistimos a esse filme, esse aí, ele vai servir como uma preposição que vai estar regendo aí esse filme ao verbo assistirmos, que quer dizer aí ver, acompanhar, tá? Custar e custar a. Sem preposição, esse verbo é um transitivo direto que quer dizer ter valor. Aquela roupa custou muito caro. Então, não precisei usar aí preposição. Sem preposição, verbo transitivo direto. Com preposição, esse verbo ele vai passar a ser um transitivo que indireto, que vai ter o significado de ser custoso a alguém. Olhem só, custou ao jovem abrir mão do seu desejo, tá? Então, quero falar o que é que esse ao, ele vai ter o sentido de preposição, ok? Implicar e implicar com. Implicar sem preposição é um transitivo direto que quer dizer ter consequências. Exemplo, o cancelamento do cartão implicará uma multa. Então, não tem preposição, não temos a regência aí. Com preposição, transitivo indireto, que quer dizer o quê? Irritar, provocar, antipatizar. Exemplo, as crianças viviam implicando com o mais novo. Com aí vai ser uma preposição, tá certo? Informar, informar a. Informa-se algo a alguém, portanto, é transitivo, direto e indireto. E a gente vai ter aí os dois complementos, tá? Exemplo, informei o episódio à gerente e ao supervisor. Então, a gente vai ter aí um transitivo que ele vai ser direto e indireto, tá bom? Visar, sem preposição, vai ser um transitivo direto, que vai significar olhar, avistar, assinar, certo? O caçador visou o alvo. O cliente visou o cheque, tá? A gente não tem preposição, porque ele é um transitivo direto. Com preposição, tá? Visar passa a ser um transitivo indireto, que vai ter o significado de ter por objetivo e de pretender. Elas visavam ao cargo mais alto da empresa. Ao vai ser uma preposição aí, tá bom? E aí a gente vem para cá, para uma observação que vocês precisam prestar atenção. Que se há dois verbos com regências diferentes, tá? O ideal é sempre construir a sentença de modo que se utilize a regência adequada para cada um deles. Exemplo, fui e voltei do serviço, tá? Essa construção aí não segue a norma padrão, pois fui, tá? Fui, nesse contexto, exige a preposição a ou para. Enquanto voltei, exige a preposição de. Então, para tornar o enunciado aí adequado, seria necessário que a gente reconstruísse ele, tá? Exemplo, fui ao serviço e voltei dele, tá? Então, curiosamente, na linguagem coloquial, na nossa linguagem do dia a dia, alguns verbos são frequentemente utilizados com a preposição inadequada, tá? Do ponto de vista da norma padrão, do que a gramática exige da gente. É o caso de alguns verbos, por exemplo, chegar e ir, porque
eles devem ser regidos aí pela preposição a, que indica ideia de movimento, tá? E não pela preposição em. Observe aí esses exemplos que tem para vocês. Cheguei em minha casa. É inadequado. O correto é cheguei à minha casa, porque essa preposição aí, tá? Ela dá a ideia de movimento. Se você está chegando, você está em movimento. Fomos no shopping, né? É o uso inadequado. O uso correto é fomos ao shopping, ideia de movimento, né? Para entender melhor aí sobre esse assunto e não errar mais, confira aí no vídeo de vocês de lado ou no material de apoio esses exemplos de suas respectivas preposições. Olhem só, a gente tem aí um que diz o seguinte: ele mora em outra cidade. 2. Isso implica mudanças de horário. 3. Nós iremos no passeio. Observem que todos esses verbos eles estão destacados em vermelho, vai ter uma setinha, tá? Que está indicando o quê? Verbos, termos que são o quê? Regentes. E essas outras palavrinhas que estão destacadas em verde, tem uma setinha, que são complementos regidos, tá? Então, eu tenho verbos, que são os termos que regem, e eu tenho os complementos, que são termos que são regidos por esses verbos, tá? Então, nesses exemplos aí, a gente tem morar, que é um verbo transitivo indireto, pois exige uma preposição em, tá? Morar em algum lugar. E no segundo exemplo, a gente tem implicar, tá? Que é um verbo transitivo direto, pois ele não exige preposição, porque implicar algo e não implicar em algo, tá? Vocês conseguem perceber? Isso implica mudanças de horário. Quando eu falo isso implica mudanças de horário, ele é um verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição, tá? Implicar algo e não implicar em algo, tá? No terceiro exemplo aí, nós temos no trecho desse exemplo ir, exige a preposição a. Quem vai a algum lugar, né? O que faz dele o verbo transitivo que é indireto. Então, logo, ele precisa de quem? De uma preposição, né? Quem vai a algum lugar. Ao passeio, certo? Então, gente, qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, eu estou disponível para tirar e para ajudar vocês, tá bom? No livro de vocês, de gramática, tanto no livro maior de língua portuguesa, quanto o livro de apoio, que é só de gramática, mais fininho, tem esse conteúdo, tá? E vocês deem uma olhadinha, não entendeu, estou aqui disponível. Eu vou passar outras atividades no livro de vocês, mas eu deixo lá no Class quais são as páginas que eu vou querer. Por enquanto, vocês vão pegar esse material de apoio, vão responder, tá? Que são questões mais específicas, mais elaboradas, e vão mandar para o meu e-mail, tá bom? Então, qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição. Então, eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo, tá? Então, até a próxima aula. Tchau, tchau!